Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucimara Prestes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vocês vão aprender como que faz esta bola, que eu chamei de bola do Hexa, porque eu fiz uma estrela de 6 pontas. Então, para quem é iniciante, vai aprender 2 novos pontos hoje. Na aula passada vocês aprenderam o ponto baixo, e hoje vocês vão aprender uma variação dele e também vão aprender um ponto alto. Nessa representação gráfica, o ponto alto é representado por essa barrinha, com esse corte, e a gente vai fazer também o ponto alto relevo, que é representado desse jeito. Não se preocupe muito com a representação, porque eu vou explicar como que ele é. Olha, no gráfico aqui dá para ver direitinho como que a gente bota a agulha para fazer esse ponto. Mas não se preocupe muito não, porque eu vou explicar bem direitinho. Então, gente, para fazer o passo a passo, para quem é iniciante, para quem é avançado também, porque assim, ela tem esse detalhezinho desse ponto relevo que tem que tomar um certo cuidado. Então, vou fazer bem direitinho aqui. Olha, para quem é iniciante, fiz o anel mágico. Quem tiver dúvida, olha as aulas anteriores, porque isso aqui é um curso. Então, dá uma olhada lá na playlist, que é um curso, e já é para você saber os pontos anteriores. Então, aqui eu já vou mais rápido. Então, fiz o anel mágico, e hoje eu vou dar aquele primeiro ponto inicial, vou colocar mais 2 pontos, porque eu vou iniciar com ponto alto. O que é ponto alto? Eu dou uma laçada, coloco a agulha no trabalho, introduzi minha agulha e lacei o fio. Fiquei com 3 pontos. Aí eu dou uma laçada, tiro 2, fiquei com 2 novamente na agulha, tiro uma laçada e tiro esses 2. Isso é um ponto alto. Tá? Quem tiver dúvida, volta o vídeo, pausa e reveja até que não tenha dúvida. Então, com aquelas primeiras correntinhas, isso aqui já conta como ponto alto. Então, tem 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer agora o quarto. Vou fazer o quinto. É só essa primeira carreira que eu vou fazer completa, tá, gente? As outras eu vou fazer aproveitando o passo a passo que eu já deixei pronto aqui embaixo, tá? Então, só essa primeira que eu quero tirar algumas dúvidas. Então, já não estou contando mais, que eu estava conversando aqui com vocês, estava explicando, mas eu já conto para conferir. Eu tenho que ter 12 pontos. Então, deixa eu conferir logo quantos que eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz o 10º, 11º e 12º. No final da carreira, eu quero fazer algumas considerações. Vou fechar o anel mágico. Eu quero fazer algumas considerações aqui. Eu tenho 2 formas de finalizar essa carreira. Eu vou finalizar aqui nessa primeira, eu vou colocar na terceira correntinha e vou dar uma laçada para fazer um ponto baixíssimo. O que é isso para quem é iniciante? Eu vou dar uma laçada. Se eu fosse fazer um ponto baixo, eu tiraria o fio e daria outra laçada para tirar esses 2. No ponto baixíssimo, eu introduzo a agulha, dou a laçada e já tiro esse ponto. Isso é um ponto baixíssimo, é um ponto de acabamento. Então, terminei essa primeira carreira e é aqui que eu quero dar os detalhes. Tem gente que dá um pontinho aqui para já segurar o trabalho, porque eu vou cortar esse fio. Eu vou fazer carreira por carreira, sempre cortando o fio. Para o ponto não ficar solto, eu posso dar essa última correntinha, que ela prende o trabalho. Mas quem conseguir segurar o fio sem problemas, né, sem ter problema nenhum aqui do fio ficar soltando, pode simplesmente cortar o fio e já arrematar. Eu vou dar esse primeiro pontinho, porque eu tô fazendo aqui para iniciantes. Dei esse pontinho. Não se preocupem, porque ele não vai aparecer. Então, dei esse pontinho, vou cortar o fio, vou puxar aqui para arrematar essa carreira. E eu vou fazer o seguinte, para não ficar esse monte de fios, né? Porque aqui, quando eu cortar no final de cada carreira, quando eu cortar os fios, vai ficar um monte de fio. Então, para esses fiozinhos aqui não ficarem me atrapalhando, pelo menos esse primeiro eu já vou cortar assim. Eu vou puxar mais o anel mágico e já vou dar um nozinho aqui
Nem precisaria, tá, gente? O trabalho não desmancha se eu for trabalhando esse fio, como vocês vão ver nas próximas carreiras. Quando eu for trabalhando e escondendo essa ponta, dá certo também. Mas pelo menos para essa primeira, eu vou arrematar aqui, para esses fios não ficar me atrapalhando. Então, pronto. Aqui eu tenho a primeira carreira, só essa que eu vou fazer completa, porque agora eu vou aproveitar o passo a passo que está aqui, né? E vou fazer assim, ó. Essa segunda carreira eu vou iniciar aqui para vocês verem como que ela começa. Em geral, quando a gente trabalha sobre pontos altos, a gente pega essas duas argolinhas. Mas para esse modelo de bola, para esse modelo de trabalho, eu vou pegar entre os pontos altos. Então, vou botar bem pertinho aqui para vocês verem, ó. Eu não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, ó, entre os pontos altos. Em qualquer lugar, se vocês quiserem pegar logo onde estão as correntinhas, que é aqui, tudo bem. Mas pode começar em qualquer lugar. Uma sugestão que eu dou para vocês, gente, quem vai fazer pela primeira vez, faça com pontos grandes, que aí fica mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo. Aqui eu fiz com pontos bem grandões, ficou uma certa abertura, mas fica muito nítido o trabalho. Então, para vocês não se perderem, principalmente nessa primeira parte, porque os pontos vão ficar muito apertados aqui, podem fazer pontos grandes. Pode fazer o ponto um pouquinho mais frouxo. Então, vou colocar o fio branco, vou fazer aquele primeiro pontinho para prender, e vou fazer mais 2 para ser o meu primeiro ponto alto. Então, coloquei o fio, fiz mais 2 correntinhas para ser o primeiro. Neste mesmo lugar, vou fazer a laçada e vou colocar mais 3 pontos altos. Aqui vocês já podem ir prendendo esse fio branco, tá? Que aí vocês não se preocupam mais com ele. Então, fiz o segundo, pode ir prendendo assim, tá? Eu vou trabalhando e vou botando esse fio aqui em cima. Aqui. Então, fiz o terceiro, fiz o quarto. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pular 2, vou dar uma laçada. Não precisa mais prender esse fio, ele já tá preso, pode até cortar a ponta. Vou dar uma laçada, vou pular 2 e vou entrar aqui, ó. Sempre pulando 2. E vou colocar de novo 4 pontos altos no mesmo ponto. E eu não vou fazer porque já está feito, né? Já está feito aqui. Então, foi isso que eu fiz. Vou só mostrar para vocês o final da carreira. Então, fiz 4 pontos altos entre 2 pontos da carreira anterior, pulando 2. E aqui no final, ou vocês dão aquele pontinho, olha, só terminar a carreira aqui para vocês verem como que ela termina. Então, fiz os 4 pontos altos. Quando eu for fechar a carreira aqui, eu vou pegar na terceira correntinha, aqui, dei a laçada e ponto baixíssimo. E aí, ou eu tiro, ou eu dou aquele pontinho que eu falei que prende o trabalho. Quem for avançado não precisa, pode trabalhar assim mesmo. Quem for iniciante, quando for colocar pontos aqui, pode ter uma dificuldade porque o ponto pode ficar abrindo. Então, quem quiser, pode dar aquele pontinho, aquela correntinha que finaliza a carreira. Na carreira vermelha, pontinha dessa estrela, em cada pontinha dessa estrela, eu vou colocar um aumento. Então, aonde que é? É exatamente neste pontinho aqui que eu finalizei o trabalho. E um detalhe, não é aqui no meio, tá? Porque senão não vai fechar a estrelinha. Ele é no ponto mesmo. Se vocês não quiserem começar nesse primeiro, porque o fio tá meio solto assim, pode começar em qualquer lugar. Então, vou começar aqui. Como que eu faço um aumento? Eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Para iniciar a carreira, tem uns detalhezinhos aí também para quem é avançado, tá, gente? Eu vou falar já já quando eu terminar essa carreira. Então, vou colocar o fio, vou dar uma correntinha. Isso aqui já conta como meu primeiro ponto. Eu vou explicar já já. É assim que eu faço aquelas trocas de cores também que ficam perfeitas, tá, gente? Então, fiz a primeira correntinha, isso vai ser o meu primeiro ponto, e nesse mesmo lugar, na pontinha da estrela, já prendendo o fio aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Nos próximos 3, 1, 2, 3, vai ser ponto baixo. Ponto baixo em cada ponto.
no próximo, na pontinha da estrela, sempre conferindo isso, tá, gente? Então, nos próximos 3, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, desculpa, gente, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo. Isso que eu falei, ó, para quem é iniciante, esse fiozinho aqui pode atrapalhar, abrindo desse jeito. Então, pronto, fiz 3 pontos. No próximo, eu vou segurar aqui para não ficar abrindo, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Também nesse cantinho aqui, tá, gente? No cantinho da estrela. Primeiro ponto, segundo ponto. Aqui. Segundo ponto. Se ficar abrindo, não se preocupe que a gente vai puxar aqui. A gente vai puxar e ele vai prender agora nos próximos pontos. Lembrando que foi neste ponto aqui que eu coloquei o aumento. Nos próximos 3, ponto baixo em cada ponto. 1 ponto baixo em cada ponto. Gente, pronto, né? Porque aqui já deu para entender. Já posso cortar esses fios também para acabar com o estresse. Depois, gente, porque isso aqui é assim, ó. Para essas pontas ficarem atrapalhando. Pronto, acabou o estresse. Cortei a ponta. Posso cortar aqui também, que isso aqui já está arrematado. Quem quiser deixar como enchimento, pode deixar, que vai ajudar a encher o trabalho. Eu prefiro cortar. Então, pronto, gente. Em cada ponta da estrela, 2 pontos, 3 pontos baixos. Ponta da estrela, 2 pontos, que é o aumento. 3 pontos baixos, assim até chegar no final. Quando chegar no final, tem o detalhe que eu falei, ó. Aqui, vou pausar o vídeo, ou vou acelerar. E vou fazer essa carreira toda com vocês. Então, aumento. 1, 2, 3. Aumento. Sempre confiram se vocês estão aí na pontinha da estrela. Isso aqui é importante para o final do trabalho. Aumento, tá? 3 pontos baixos, aumento. Escapou aqui. Aumento, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Gente, o fio amigurumi não é meu fio preferido, não. Às vezes ele escapa da agulha. Meu fio preferido é o Charme. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E olha o detalhe aqui, gente. Lembra que eu falei lá no começo dessa carreira que essa primeira correntinha só era base e ela não tinha argolinha de cima? Agora que ela vai ter a argolinha de cima. Eu vou fazer a correntinha de cima agora, só que eu não vou pegar na correntinha, naquela primeira. Eu vou pegar nessas 2 alcinhas do primeiro ponto. Ora, era uma correntinha e o ponto baixo que com essa primeira fazia o aumento. Correntinha, ponto baixo. Isso era o meu primeiro aumento. É aqui que eu vou pegar. E aí, laçada, ponto baixíssimo. Olha o que ficou aqui, ó. Com aquela correntinha que eu dei lá no começo da carreira e mais esse ponto baixíssimo arrematado, ele fica as alcinhas de cima. Ou seja, ele completa o meu ponto. Aqui, terminei com o ponto baixíssimo. Quem quiser, que é iniciante, dê aquela correntinha para você não ficar estressado com o fio solto, mas quem for avançado pode trabalhar assim mesmo, sem a correntinha. Tá? Então, cortei o fio, tirei para arrematar, e aqui eu tenho a minha terceira carreira. Quarta carreira é aquela carreira que tem um ponto alto relevo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa carreira do ponto alto relevo, eu quero fazer com todo o detalhe. Eu vou pegar nesta parte do ponto. Gente, de novo, eu começo a carreira em qualquer lugar. Posso começar até no ponto alto relevo ou nos pontos baixos, tanto faz. Quero pegar meu trabalho, que foi até a terceira carreira. Vou pegar em qualquer lugar. Posso começar até pelo ponto alto relevo, se eu quiser. Ou, lembrando que ele é neste ponto. Neste ponto aqui vai ser o ponto alto relevo. Ele é deste ponto vermelho. No ponto anterior é ponto baixo. No ponto anterior também é ponto baixo. Neste ponto aqui é o terceiro ponto baixo. Importante para vocês se localizarem. Então, posso começar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu vou começar aqui mesmo. E aí eu faço 3 pontos baixos. Eu vou fazer verde. Então, coloquei o fio. Dei meu primeiro ponto, que vai ser o primeiro ponto baixo. Aqui já tá feito. Lá no próximo, já prendendo o fio, eu vou fazer o segundo
No próximo, terceiro ponto baixo. O próximo vai ser o ponto relevo. Como que eu faço isso? Laçada, vem uma laçada. Em vez de eu pegar aqui, eu pego, ó, nesse ponto aqui, ó. E entrando no ponto e saindo lá do outro lado. Aí eu dou uma laçada, pesco a linha, né? E tiro aqui, ó. Assim, gente. Dá uma esticadinha. Vou dar a laçada para tirar 2, como ponto alto normal. Laçada, tiro os outros 2. Esse foi o primeiro ponto alto relevo. Agora, um detalhe, o segundo ponto alto relevo, eu vou fazer, então, o meu ponto alto relevo, ele é equivalente a este ponto aqui, que eu vou pegar aqui. Só que aqui mesmo eu vou colocar um ponto baixo, porque eu quero fazer um aumento. Então, coloquei a agulha nesse ponto, vou fazer um ponto baixo, nesse mesmo lugar aqui, equivalente a isso, ou seja, neste ponto aqui, é que eu vou fazer o ponto alto relevo. Então, dei a laçada, lacei aqui para fazer o ponto alto, dei a laçada para tirar 2, dei a laçada para tirar 2. Vocês lembram que eu falei que tem 3 pontos baixos e depois esses 3, que é o relevo, aumento e relevo. Isso aqui me dá um total de 6 pontos, que vai se repetir ao longo da carreira. Por isso que eu vou terminar com 36. Esses 6 vezes, né, a cada ponta de estrela que eu vou fazer isso, vai me dar 36 pontos. Então, cuidado para não errar. For fazer, quando eu for sair desse ponto alto relevo, como que eu faço para não errar? Basta vocês lembrarem que o ponto alto relevo foi feito neste ponto, o próximo ponto vai ser feito equivalente a este, ou seja, neste ponto aqui. Por que não este? Porque o ponto caminha para cá, como eu expliquei em vídeos passados. Então, este é meu próximo ponto. Então, vamos lá. Primeiro ponto baixo, aqui, seguindo esse ponto branco, com essa explicação aqui. Se ainda tiver dúvida, pode deixar nos comentários que eu explico depois, tá? Então, segundo e terceiro. Agora é tudo igual, tá, gente? Igual ao começo. Dou a laçada, pesco esse ponto aqui, né? Vou lá embaixo para pegar o corpo do ponto. Olha, eu pego aqui, entre 2 pontos. Lacei, tirei meu ponto alto. Nesse mesmo ponto aqui, que eu vou fazer o ponto alto relevo, o próximo, eu vou botar um aumento. Ou seja, eu vou botar a agulha aqui e tirar um ponto baixo. Pronto, é assim até o final da carreira. Quando eu terminar aqui, gente, é igual à carreira anterior que eu falei. A cada carreira, que aqui vai ter 2 pontos altos relevo, né? Quando eu terminar esse ponto alto relevo, eu pego nessas 2 argolinhas aqui. Lembram que eu falei lá na carreira anterior? Essa correntinha aqui que começou a carreira, esse ponto só termina quando eu fechar com ponto baixíssimo, tá? E aí eu vou ter próxima carreira, depois dessa carreira verde, é a carreira branca. Aqui já tá mais fácil. Então, esta carreira vai ser feita de que jeito? Lembrando que nós estamos com 36 pontos. Então, eu vou fazer um ponto alongado bem na ponta da estrela e nos outros 5 pontos, eu vou fazer pontos baixos. 5 pontos baixos. Sempre assim, na ponta da estrela, pegando lá na carreira vermelha, vamos fazer. Pode começar logo com ponto alongado aqui, porque aí vocês não vão ter dúvida. Então, eu vou botar logo, não é por ele ser alongado que ele não pode iniciar a carreira, ele pode iniciar sim. Então, na ponta da estrela, nessa pontinha da estrela, vocês pegam aqui, ó, bem aqui. E, né? Aí, dei a laçada, tirei meu ponto e fecho ele lá em cima. Já vou pegar o fio aqui para ir prendendo, essa ponta eu vou prendendo com os próximos fios. Então, agora são 5 pontos baixos. Lembrando que esse primeiro aqui é meu ponto alto. Esse primeiro aqui é meu ponto baixo alongado. Então, aqui eu já peguei. O próximo é este aqui. E também vocês podem conferir, assim, gente. São 5 e um ponto alongado. Então, nesses 3, junto com os pontos baixos, junto com os pontos altos, relevo, mais esse do meio, mais o da direita e da esquerda, são 5 pontos baixos. Conferindo, ponto alongado, 5 pontos baixos. Próximo ponto é ponto alongado, aonde? Na ponta da estrela. Então, não é nesse ponto verde. Então, em vez de pegar no ponto verde, vocês pegam aqui, ó, embaixo do ponto verde, na carreira anterior. Ou seja, nessa carreira vermelha.
exatamente naquele último ponto que era o ponto de aumento. Então, ponto baixo alongado. Próximos são 5 pontos baixos. Vou fazer mais uma vez. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, pronto. 5 pontos baixos. Próximo ponto é ponto alongado. É aqui? Não, é na carreira anterior. Então, não é nesse ponto verde, é abaixo do ponto verde. Nesse buraquinho aqui, na ponta da estrela, tá? Abaixo do ponto verde. Aqui, né? Na ponta da estrela, aqui. Pronto, olha, ficou assim. Próximos pontos, onde que eu vou botar o primeiro ponto baixo? Conte por esses 3 pontos aqui no meio, mais o da direita, é aqui. Vou fazer essa carreira toda, gente, porque é rápido. Fazer mais rápido. 2, 3, 4, 5. Parem para conferir. Tem 3 aqui no meio? Tem. Tem o da direita, tem o da esquerda? Tem. Então tá tudo ok. Ponto alongado, aqui e não aqui. Então, embaixo do ponto verde, alonguei, tirei. Próximo ponto, olha o ponto relevo do lado dele. Primeiro, segundo, fácil, né, gente? Depois que a gente entende, é fácil. Então, façam com bastante calma da primeira vez para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui. Aí fica fácil de não se perder. Então, deu os 5 pontos baixos. Agora o ponto alongado, que não é aqui, mas é aqui. Alonguei, tirei. 1, 2, 3. E assim, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá, gente? 5. Não é aqui, é aqui. Alonguei o ponto, tirei. Aí, aqui é o segundo, lembram? Aqui é o primeiro. Então, quando o trabalho está todo certinho, com os pontos todos regulares, é fácil de entender. Mas se você é iniciante e está com o ponto meio irregular, é fácil de se perder também. Olha o detalhe aqui do final de carreira. Como que eu termino a carreira? Esse ponto, esse primeiro só começou. Eu termino agora quando eu boto neste lugar aqui, nessas 2 correntinhas, e dou um ponto baixíssimo. Olha, as duas alcinhas de cima terminaram agora. Gente, pronto, aqui era a parte mais difícil. Agora é só fazer esse final, que eu já fiz as 3 carreiras de uma vez. Aqui estava a carreira branca. Agora é só fazer a carreira vermelha, muito semelhante ao que eu acabei de fazer, fazendo um ponto alongado entre esses 2 pontos alto relevo. Aqui, né? No meio desse buraquinho aqui, ó, gente. Então, ponto alongado, só que ele é bem alongado, ó, gente, porque em vez de eu pegar nesse branco, não é nem no branco, nem no verde, lá embaixo, ó. Deixa eu fazer. Vou pegar o fio vermelho. Em qualquer lugar. Aqui eu já posso arrematar, tirar esse fio. Cortar primeiro, né? Cortei. Tirei. Posso fazer o ponto alongado aqui, para não me perder. Olha onde que ele é, gente. É nesse ponto aqui, ó. Vou começar por ele. Ponto alongado bem aqui. Vou fazer só o começo, porque já deu para entender, né? Ponto alongado aqui. Nos próximos 5, deixa eu conferir aqui, ó. Aqui é um ponto alongado, então que é equivalente a este. Então, aqui vai ser ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Aqui também é ponto baixo. Seguindo este ponto verde aqui, ó. Então, equivalente a este ponto verde aqui em cima, tá? É ponto baixo. 1, agora é só seguir. 2, 3, confira aí, ó. O terceiro cai exatamente nesse ponto alto, nesse ponto alongado. Terceiro, quarto, quinto. Próximo. Aqui nesse buraquinho, ponto alongado. Aí aqui mesmo, seguindo esse verde. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No meio desse buraquinho aqui, ponto alongado, lá no meio, tá, gente? Aqui, ó. Vou ser bem exagerado aqui pra vocês verem. Olha, nesse buraco aqui, ó. E aí, seguindo esse verde aqui. 1, 2, e assim até o final. Gente, eu falei que tava fácil, mas tem um detalhezinho na penúltima carreira, que é essa carreira verde, onde vocês colocam esses pontos alongados, tá? Então, é assim.
A gente coloca do ladinho desse ponto alongado vermelho, e como eu tenho 36 pontos, em cada ponta de estrela eu vou ter 6, não é isso? Ou seja, são 2 pontos verdes alongados e mais 4 pontos baixos. Então, onde que eu sei onde que eu coloco para eu não me perder? Comece por esse ponto alongado, para que você não se perca. Então, vamos fazer aqui. Eu não terminei a carreira, mas nem precisa. Então, o ponto verde eu vou colocar nesse ponto branco. Então, vamos aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alongado do lado desse ponto vermelho. Em vez de ser aqui, como eu quero que ele fique alongado, é na carreira anterior, nesse ponto branco. Tá? Então, vamos fazer aqui em verde. Deixa eu cortar o fio aqui. Faz de conta que eu terminei a carreira, tá, gente? Vamos fazer de conta. Porque quem entender o começo, entende o resto, porque é tudo igual. Então, vamos lá. Comecem pelo ponto alongado para vocês não se perderem. Onde que é o ponto alongado? Do lado do ponto alongado vermelho. Só que, como ele é alongado, não é aqui em cima, mas é aqui embaixo. Introduzi a agulha, lacei o ponto, alonguei, tirei. Esse é o primeiro, lembrando que ele só vai fechar no final da carreira. O próximo também é alongado. Então, em vez de eu pegar nesse ponto aqui, que é o próximo, lembrando que o primeiro era esse vermelho alongado, o segundo é esse ponto baixo, em vez de eu pegar aqui, eu pego no branco, na carreira anterior, porque ele é alongado. Pronto, é isso. E ficam esses 2 pontos do lado desse ponto vermelho. Olha, gente, como é bonito. E os próximos 4, lembrando que, mesmo que aqui esteja meio afastado, dá a impressão que é mais de 2 pontos, mas são 2 pontos. Então, os próximos 4 são pontos baixos normais. Então, confiram também se vocês ficarem com medo de se perder. Neste ponto aqui, lembram? É o ponto alongado, que vai ser esse verde. E aí eu tenho 4 pontos aqui no meio. Então, aqui vai ser ponto alongado, aqui é o 4º ponto baixo, 4º, 3º, 2º, 1º. É aqui que eu entro. Então, se vocês tiverem dúvida... Gente, o vídeo cortou no final. E eu tô fazendo um vídeo bem curtinho aqui, só para explicar o final. Nós paramos nesses 2 pontos dessa carreira verde, só lembrando, primeira carreira vermelha, segunda branca, terceira carreira vermelha, quarta carreira verde, quinta carreira, quarta carreira verde, quinta carreira, essa carreira branca, sexta carreira vermelha, nós estamos na 7ª carreira. Então, eu estava explicando assim, que a dúvida que vocês podem ter é em relação a onde entra nesse ponto baixo, depois de vocês terem feito esses 2 pontos alongados. Porque esse ponto alongado é fácil, porque ele é do lado desse ponto vermelho alongado. Aí o seguinte também é no próximo ponto, sem pular nada. E os 4 próximos, é só vocês perceberem que se o ponto alongado foi colocado aqui, do lado desse ponto branco, o próximo ponto, o ponto baixo que vocês vão fazer, é equivalente a esse próximo ponto branco, só que ele é lá em cima, porque ele é um ponto baixo normal, e não um ponto alongado. Aí é só seguir até o final da carreira, sempre 2 pontos alongados do lado desse vermelho, 4 pontos baixos, 2 pontos alongados, 4 pontos baixos, e até o final eu vou terminar aqui com vocês, fazendo, ó, já tem 2 pontos alongados. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos. Eu tô aqui com uma luz artificial, espero que esteja melhor do que aquela luz lá de fora, gente, que não ficou uma iluminação muito boa. Então, aqui, fiz esse ponto, esticar aqui um pouquinho para tirar dúvida, fiz esse ponto pegando aqui. O próximo vai ser aonde? Se eu fosse fazer alongado, seria pegando aqui. Mas como ele é normal, eu pego aqui em cima. Viram como é fácil, gente? Então, aqui eu vou fazer 4 pontos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quinto só não é aqui, por quê? Porque ele é alongado. Então, ele vai ser abaixo aqui do ponto branco. Ele vai ser no ponto branco, desculpa. Ele não é no ponto vermelho, ele é no ponto branco. Deixa eu conferir aqui, gente. Ó, no ponto branco, tá? Então, em vez dele ser aqui, né, o último, o 4º ponto baixo terminou aqui,
o próximo é alongado. Então, não é aqui, mas é no ponto de baixo. Então, dei meu ponto alongado. Seguinte também é alongado. Então, não é aqui, mas é aqui. Deixa eu ver se tá bem focado, gente. E aí, os próximos 4, então, lembrando que eu peguei aqui, equivalente a este seria esse, é aqui. É só vocês fazerem, gente, a primeira vez com bastante calma, que vocês vão ver que é fácil. Eu acabei cortando o fio aqui, gente. Deixa eu mudar a posição, que meu fio tá curto. Então, terminando aqui, esse é o 4º ponto, e eu termino a carreira, como eu estou terminando todas as carreiras. O primeiro ponto é um ponto, nesse caso é um ponto alongado, equivalente àquela primeira correntinha. Eu sempre estou finalizando neste ponto aqui. Então, introduzi a agulha, lacei, tirei um ponto baixíssimo e aqui já posso tirar o ponto e finalizou esta carreira. Olha, gente, eu peguei só um fiozinho, tá? Mas detalhe, tá? Só fazer de novo aqui. Vou terminar de pegar. Para não fazer isso, gente, eu já tinha dado uma dica lá nos primeiros vídeos, né? Deixa o fio bem tensionado. Deu para ver por que aconteceu isso, né? Que eu mudei a posição do... Eu pego assim, eu pego o fio desse jeito. Aí eu mudei pegando desse jeito, não é o costume que eu tenho de pegar o fio. Então, sempre deixo esse fio bem tensionado. Gente, aí é assim, acabou essa carreira verde, não tem mais segredo. Eu nem vou fazer a última aqui com vocês, porque ela é muito simples, mesmo para iniciante. É só colocar a primeira correntinha e seguir ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Quando vocês tiverem as duas metades, vocês vão juntar as metades. Aqui eu tenho uma metade pronta, aqui só está faltando a carreira branca de pontos baixos e vocês vão finalizar de que jeito? Vocês podem juntar essas metades ou assim, aqui eu fiz pegando com uma agulha de tapeceiro, com uma agulha de tapeçaria, pegando essas duas correntinhas aqui. Eu deixei até aberto assim, para mostrar para vocês que eu peguei aqui, tá? Eu fui laçando aqui e aqui. Pode ser assim, cruzando só uma vez, ou posso cruzar 2 vezes. Eu, particularmente, eu prefiro, eu gosto de cada um, né? Mas eu gostei mais assim, que fica mais regular. Claro que tem que apertar um pouquinho aqui, porque eu deixei afastado assim, só para mostrar para vocês. Ou eu posso fazer também, aqui eu peguei 2 alcinhas do ponto, tá? 2 alcinhas, ou eu posso pegar só a alcinha de cima. Se eu pegar só a alcinha de cima, vai ficar desse jeito aqui. E aí, no final, amarra, dá um nozinho escondendo, esconde esse nó lá pra dentro, tá, gente? E já aproveita também para fazer a alcinha, ou então só esconde o fio e faz uma alcinha de fita, aquelas fitinhas bebê, que são bem fininhas e delicadas, que eu acho que vai ficar um trabalho mais delicado ainda, mais bonito. Gente, então é isso. Vou finalizando aqui, o vídeo ficou meio longo, mas foi para deixar bem explicadinho. Se mesmo assim tiver alguma dúvida, podem perguntar nos comentários que eu respondo. Vou agradecendo a presença de vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.